Boa tarde a todos. Demoramos um pouquinho hoje, que tivemos um problema, mas estamos aqui mais uma vez nessa tarde. Friozinho hoje. Hoje é dia de quê, gente? Hoje tá bom pra quê? Eu acho que a gente tivesse encontro de catequese hoje, ia dar uma preguicinha em vocês, hein, crianças? Não é? Uma preguicinha de sair de casa, não é? O dia tá bom, a tarde de sábado tá bom pra assistir filme, comer pipoca, tomar chocolate quente, comer bolo, chá e rezar. A gente vai fazer tudo isso, ou já fizemos um pouco antes, e agora a gente vai rezar um pouquinho. Rezar mais uma vez juntinhos com vocês. Mais uma semana aqui na minha casa, na casa de vocês. Obrigada por permitirem mais uma vez eu entrar na casa de vocês aí pela telinha do celular, pela telinha do computador, para que a gente passe aí alguns minutinhos da semana rezando juntos. Essa semana foi uma semana meio confusa, né? Feriado, sai feriado, não sai feriado, todo mundo em casa, muitas piadinhas, mas enfim, vamos rezar para que a gente continue firmes, perseverantes na melhor maneira possível de sair de toda essa situação, na melhor maneira possível. Nós estamos a uma semana da festa de Pentecostes. Este final de semana a gente celebra a ascensão do Senhor. Jesus, depois da Páscoa, ficou mais esse tempo aqui, depois de ressuscitar, com os amigos e tudo mais, passando e insistindo nas mensagens de como devemos ser como comunidade, como nós devemos ser depois, né, perseverantes na fé, e hoje ele sobe aos céus para sentar-se à direita do Pai. Então é isso que a gente vai meditar um pouquinho hoje, tá? Deixa eu ver quem que já tá aqui. A Ana Clara, boa tarde, Ana Clara. Amanda, boa tarde. A Sara, que legal. Eliseu, boa tarde, Eliseu. A Rosa. Quem mais? Rívia, boa tarde, Rívia. Ai, Maria Clara, que saudade, gente. A Maria Clara morava aqui pertinho da igreja, participou muito, ela com a irmã dela, Kátia, a mãe Fidélia. Um beijo pra vocês, saudades, apareçam por aqui em breve, se Deus quiser, pra gente se reunir e se encontrar pessoalmente. Que bom. Karen, bom, vamos rezar, vamos ficar juntinhos, vamos nos aconchegar aí da melhor forma possível para a gente fazer a nossa leitura. Pegaram a Bíblia? Quem não pegou a Bíblia, tem uma forma muito boa de acompanhar a leitura que eu aprendi com um padre que esteve aqui com a gente, Padre Teófilo. Sabe qual é? Apurar os ouvidos. Ele falava sempre para mim:
Gilda, fala menos e ouve mais. Então, mas hoje é dia de falar bastante. Esse momento é momento de falar bastante. Mas quem não está com a Bíblia na mão, apura os ouvidos para ouvir a palavra, ela entrar nos ouvidos, na mente, no coração. Amém? Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, vós nos ensinastes durante todo esse tempo, nos passastes ensinamentos de ser para a sua comunidade, que o Senhor espera para nós que somos agora seus discípulos. Fazer com que a palavra se faça viva em nossas ações, nossos atos, nossos gestos e também nossas palavras. A palavra do Senhor em nossas palavras. Amém. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus. Mas é Mateus, capítulo 28, lá no finalzinho é onde termina mesmo o Evangelho, é o último trechinho. Capítulo 28, dos versículos 16 até o versículo 20. O livro de Mateus é o primeiro dos evangelhos. É um livro que é distribuído em 5 partes, 5 livrinhos, e ele fala de um jeito bem didático de toda a trajetória de Jesus. Então é muito bom, um evangelista muito bom de se ler. Ele vai dando recadinhos precisos para nós. Então vamos ver qual é o recado final aqui. Ele termina com a palavra desse domingo que é bem marcante para nós. Então, proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus tinha lhe indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade foi dada a mim no céu sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, Jesus, novamente aqueles verbos, né, do Evangelho. Ide, né, vão, vai, caminha, batiza e ensina. Vocês lembram que a semana passada eu pedi um compromisso? Eu falei, pega essa semana um caderninho e anota tudo que vocês querem fazer depois que passar tudo isso, né? Depois que a gente puder sair pra rua. Não foi de propósito que eu fiz esse pedido. Por quê? Nós colocamos planos, eu falei assim, são sonhos, desejos e planos. Nós colocamos planos, nós colocamos sonhos para nossas vidas. E onde nós incluímos discípulo dentro da nossa vida. Está na hora de reler aqueles compromissos quem fez, ou quem fez na memória, quem deitou naquele sábado pensando na palavra, ou durante a semana, quem de repente ouvindo o Evangelho, assistindo a missa aí na TV, lembrou-se desse compromisso e pensou em algumas atividades, algumas ações, alguns gestos de se fazer. E às vezes nós fugimos, nós não encontramos tempo para colocar situações de discipulado. Então está na hora de rever a nossa listinha e de incluir situações que façam
com que a gente seja verdadeiramente discípulo. Vocês vejam que assim, Jesus não fala mais de apóstolo, ele fala de discípulo, porque apóstolo é quem estava ali do lado dele. Depois ficaram os discípulos, que somos todos nós, discípulos e missionários. Então, apóstolos são aqueles 12 amigos que caminharam com ele durante a vida pública de Jesus. E Jesus fala, né? Ide, batizem e ensinem. Ah, mas eu não posso batizar. Tá, o padre faz o batismo, o padre faz o sacramento, né? Celebra, batiza. Em algumas situações, até nós batizados podemos sim, né? Uma situação extrema de necessidade, nós tendo uma água benta e algum bebê ali precisando de um batismo, a gente faz aquele batismo de, vamos dizer assim, não é o termo correto, mas seria, né, mais ou menos um batismo de emergência, e depois, quando a situação se normalizar, a gente leva essa criança para o padre, para que ele faça o batismo sacramental lá. Então, quando a gente sai para o mundo, como que a gente vai sair sendo discípulo? Falando, fazendo e testemunhando a verdade que a gente aprende aqui na catequese. As crianças, quando a gente se encontra, né, crianças, a gente sempre insiste muito com as crianças assim, com vocês da catequese, que a catequese mude algo em vocês. E é isso que a catequese faz, que não é a catequese, é Jesus, é o sacramento. São as catequistas lá passando um pouquinho do que a gente aprende, despertando essa vontade de vocês conhecerem mais, despertando a vontade de participar da missa, de participar da comunidade, que faz com que vocês são, sim, esses discípulos. E aí fala assim, poxa, mas Jesus abandonou a gente, Jesus foi embora, ficou lá em cima, onde está esse Jesus agora nesses tempos tão difíceis? Ele continua aqui com a gente. O que acontece com situações difíceis são situações do mundo, situações do homem, situações de vida, e que a gente, como cristão, católico, praticante, testemunhas que somos, fazemos com que isso mude algo em alguém. Ah, mas eu não posso sair de casa para ajudar o próximo. Mas eu posso passar rapidinho para fazer dar um tchauzinho, né? Da rua, mandar uma mensagem, fazer um telefonema. Então esse eu quero propor esta semana, que vocês procurem aí nos seus contatos, aquela amiga que faz tempo que não vê, dá um jeitinho de se comunicar, aquela tia, aquele parente, né, distante, que às vezes a gente programa para ir lá e acaba não indo. Então vamos fazer assim? A gente vai ligar para eles, vai procurar uma forma de se encontrar, virtualmente mesmo, para que a gente dê esse testemunho. Olha, eu ouvi uma palavra no Evangelho de domingo e eu resolvi ligar para você, né? Desperta essa curiosidade na pessoa. Ah, mas ela não é da mesma religião que a minha. Não tem problema, você está falando em nome de Jesus, não é? E Jesus, ele fala para todos nós, toda a religião vai seguir Jesus. Então, enfim, façam isso. Procurem se comunicar com alguém essa semana. Quando eu fui ver a palavra, eu lembrei de um filme, um documentário que eu assisti num desses canais de televisão, nessas TVs, eu não vou falar o nome, que tem lá vários programinhas, né, para você escolher qual que você quer assistir. E eu falei assim, eu tenho que contar essa história que marcou e que eu acho que tem tudo a ver com esse evangelho. Muita gente falou aí algum tempo atrás,
Ai, para de seguir esse canal, para de assistir esse canal, cancela a assinatura. Bom, nós não paramos, não concordo 100% com toda a programação, mas sempre tem algo bom que a gente pode aproveitar, como são as mídias sociais, né, as redes sociais. O Facebook está servindo agora para que a igreja evangelize. E aí você coloca lá para rodar, né? Tem tanta coisa que você fala, gente, para que isso? Então, aqui ó, o filtro da consciência. E eu assisti um documentário sobre o caminho de Santiago. Logo depois que Jesus falou com os discípulos e pediu para que eles saíssem pelo mundo, um dos discípulos mais marcantes, né, Santiago apóstolo, né, mais mais marcante que a gente tem assim um documentário da caminhada e da trajetória é Santiago. E tem o caminho de Santiago, que é um caminho muito famoso no mundo. Santiago de Compostela, lá na Espanha. E esse é um documentário que conta a história de alguns jovens, um padre espanhol que serve na América do Norte, reuniu alguns jovens da comunidade dele para fazer este caminho que tem mais ou menos 800 quilômetros a pé. E ele fala, e ele mostra, né, como eles se prepararam e tudo mais, enfim. E tem um momento que o padre fala assim, eu precisava saber quanto pesava a minha mochila. Então ele colocou tudo que ele pensou em levar e pesou a mochila. Quando ele pesou, ele falou, acho que eu não vou conseguir. Colocou a mochila nas costas e se imaginou andando tanto tempo com aquela mochila nas costas. E aí ele começa a tirar algumas coisas. Eu não preciso de tantas camisetas, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Deixou só o essencial. Então eu acho que todo esse tempo que nós estamos passando é tempo de pesar a nossa mochila, né? As crianças vão falar, mas que mochila é essa? É a mochila do que eu ponho, sabe, às vezes a gente põe tantas coisas nas costas da gente e a gente não precisa carregar aquilo. Deixa no cantinho. Às vezes a gente coloca tantas situações, fala, nossa, por que eu tô complicando? Né? Ai, por que eu não tô indo na missa hoje? Só porque o tempo tá nublado? Olha aí, não é? Quantas pessoas ou quantos de nós já não pensamos isso? Ah, eu vou tirar dessa mochila essa preguicinha minha, eu vou deixar ela em casa e eu vou pra missa. Ah, eu vou tirar dessa mochila aquele sentimento ruim que eu tenho, que eu estava cultivando enquanto eu estava indo para a escola, com aquela amiga, com aquele amigo, eu vou tirar dessa mochila e eu vou me propor uma vida de mudança, um gesto de mudança de eu ser diferente. Então, assim, esse caminho todo fez com que esses jovens e esse padre meditassem para que, assim, a gente sempre fala, né? A gente tem que ser diferente depois de algo marcante que a gente passa na vida da gente. Aproveitar aquilo para que a gente cresça. E Santiago também ficou triste, também desanimou e também quis voltar para trás. Ele quis parar determinado momento, porque ele começou esse caminho evangelizando. Quando Jesus fala, vão e façam com que todos os povos, né, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, Santiago considerou firmemente essa palavra e saiu e foi lá para a Espanha nesse caminho, e por todos os lugares que ele foi passando, ele foi evangelizando, levando Jesus. Chegou uma hora que ele desanimou. Ele falou, gente, chega, eu quero voltar, eu quero parar, eu não aguento mais. Era muita guerra, era muita perseguição dos cristãos. E sabe quem que apareceu para conversar com ele? Nossa Senhora. Nossa Senhora ainda estava aqui na terra também. E ele conversou com ela. A primeira aparição de Nossa Senhora que se tem notícia, Nossa Senhora do Pilar,
ela apareceu para ele, conversou com ele, pediu que ele não desanimasse, que ele continuasse, e ela estava ali junto dele, mesmo não estando fisicamente, ela daria força a partir dali, porque vocês lembram, né? Eis aí a tua mãe, e ela tomou essa palavra também, e a partir daí ele foi, concluiu o seu caminho, e depois a história dele continua, mas não vem ao caso agora. Então eu queria contar isso pra vocês, para que assim, se vocês tiverem oportunidade, procura, né, esse documentário, e também parar para pensar um pouquinho. O que eu estou carregando? Será que eu mereço? Será que eu preciso? Será que eu posso? Será que eu consigo? E vamos fazer com que a palavra de Jesus cresça e frutifique em nós da melhor forma possível. Tá bom? Algum comentário? Só beijinhos? A Márcia tá aqui. A Berenice, que saudade, Berenice, saudade da Emília, hoje eu lembrei da Emília. A Márcia tá falando que o sonho dela, o projeto dela é que essa pandemia acabe logo, mas é um dia de cada vez, como ela mesma disse, é isso mesmo, Márcia. Então vamos manter esse sonho, vamos manter esse desejo e ele vai se tornar realidade e logo, logo a gente vai estar se encontrando. Né? Bom, amanhã também tem uma outra comemoração. É a... Me ajuda aí. Não é a Ascensão do Senhor. É a 54ª. Eu treinei essa palavra antes, eu já vou esquecer agora, mas eu lembrei. 54º Dia Mundial da Comunicação Social. É sempre comemorado no domingo da Ascensão, tudo a ver com esse evangelho, né, gente? Tudo a ver, nada de propósito. E lá em janeiro, quando o Papa planejou o ano dele, o ano pastoral, ele já escreveu uma carta para a comemoração, colocando o tema, colocando o lema desse Dia Mundial da Comunicação Social. A comunicação social é isso aqui que a gente está fazendo agora. Vocês aí, uma grande quantidade de pessoas, inclusive o Odile está falando agora sobre isso, uma live ao vivo da Arquidiocese às 16 horas, falando sobre a comunicação social na igreja. A igreja tem, aqui em São Paulo tem o Jornal São Paulo, tem a Rádio 9 de Julho, que são mídias católicas, e outras, né, outros canais de comunicação aí. A coleta da missa, se houvesse missa hoje, a coleta é destinada a esses meios de comunicação, porque desse final de semana todo, né, para que, como é, né, vendo o lado prático, né, o lado de empresa, que também a igreja faz necessário ter, que que seja mantido com essa ajuda. E o lema, né, o tema e o lema é: para que possas contar e fixar na memória. É um versículo do livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 2, que quando Moisés está passando, o povo está passando por todas as dificuldades, né, que olha como a palavra é viva mesmo, né? Todas as dificuldades que o povo estava passando, as pragas e tudo mais, Deus fala para ele que isso vai servir para que possas contar e fixar na memória, para que aquilo sirva de crescimento para o povo dele, para que o povo dele dê valor a Deus. E o lema, né? A vida faz história. Bom, aqui nós temos a Bíblia, nessa carta o Papa fala assim: a Bíblia é uma história de histórias. Tem muita história na Bíblia. Mas não é só algo assim, tem toda a inspiração divina, mas tem muita história de história mesmo, né? Que a gente às vezes comenta na catequese, as crianças falam, aprendi na aula de história. E Jesus, como Jesus ensinava? Através de histórias,
Deus através de palavras. Eu acho que é um tempo que é uma forma de mostrar também a necessidade da gente conversar. É tão gostoso quando a gente conversa com os mais velhos e até mesmo com uma criança, né, pequena, ela vem contando alguma coisa que aconteceu, algo que aconteceu na escola, e ela já sabe ali, a partir de uma certa idade, desenvolver uma conversa e contar uma história. Então a vida é feita de histórias. E Jesus e o Papa chama a atenção nessa carta para isso, para que a gente viva a nossa história. A história é feita, a boa história é feita de bons momentos, de boas lembranças. Não que nós não tenhamos que passar pelos percalços da vida, sim, a gente tem que passar, mas depois a gente fala assim, eu tenho certeza que talvez um dia eu ria disso, né? Ou talvez um dia a gente converse sobre isso e fala, nossa, nós estávamos vivendo um tempo difícil. E como que a gente superou? Né? Eu lembro daquelas tardes que a gente ficava cansado de ficar todo mundo junto em casa, mas a gente se reunia e comia um pão gostoso, tomava um café gostoso, assistia um filme gostoso. Então, tudo isso fica de história. Todo, né, a palavra, né, essa palavra, a Bíblia, ela é um diário de notícias, né, o diário naquele sentido de um jornal mesmo da vida de Jesus. Os sacramentos são sinais de confirmação e da presença, fazendo história concreta e vida. E a igreja, ela fala, ela age, ela celebra. E tudo isso se faz história. Durante essa semana foram colocadas no Facebook algumas histórias da nossa paróquia, da nossa comunidade. Se vocês não viram, dá uma olhadinha lá, que tem lá as histórias de como tudo começou. Este ano a Pastoral dos Coroinhas está fazendo 20 anos, tem muita ainda comemoração para a gente viver, tá? E Jesus pede que a gente persevere no amor, que a gente continue nessa caminhada, vivendo, fazendo história, a minha história, a sua história. Nós todos somos um tecido, né, como o padre fala lá, um tecido, um retalhinho, como a Rosa gosta sempre de levar lá um pedacinho de uma colcha de retalho, para cada pedacinho daquele significando um coroinha, um pedacinho da história. Então nós somos assim um retalhinho nessa colcha imensa, nesse tecido imenso da vida, tá bom? A Márcia tá bem saudosista hoje, Márcia. Estamos todos com saudades de tudo. De tudo, né? Mas a gente vai vivendo da melhor forma possível. Aproveita para ver fotos, aproveita para pensar e planejar bem, aproveita para ver como que a gente vai depois viver o nosso discipulado, não é? Como que a gente vai poder ser mais missionário, para pensarmos aí, talvez o quanto estivéssemos acomodados, pensar em algumas mudanças, planejar melhoras, sempre assim, tá bom? Um beijo, Márcia. Um beijão. Bom, gente, eu vou parando por aqui, mas eu queria dar um recadinho também. Como eu falei, semana que vem, final de semana que vem, domingo de Pentecostes. Vem Espírito Santo. Ontem começou a novena de Pentecostes. Se você não participou ontem da live da novena, hoje é o segundo dia, dá tempo. 7h30 começa. Mas eu não vou conseguir, eu parei, sentei agora, daqui a pouco eu vou sentar de novo pra ver, eu vou ficar aqui. Tudo bem, assiste o segundo dia, depois amanhã durante o dia assiste o primeiro dia. Se organiza da melhor forma possível para participar dessa novena de Pentecostes e rezarmos e pedirmos aí a infusão dos dons do Espírito Santo para que mexa nosso coração, para que mexa com a nossa vida, para que nos incendeie
e nos transforme, nos alimente e a gente consiga aí viver ainda mais um tempinho de espera, tá bom? Então foi muito bom ficar com vocês, foi muito bom passar mais essa tarde. E a gente se vê, a gente se encontra por aqui, a gente se fala nas redes sociais. Vamos lembrar aí das comunicações sociais, vamos ver como eu posso ser instrumento de Jesus sem caminhar com os pés, mas caminhando aqui, ó, no tecladinho, tá bom? Ah, olha só, a Rosa tá contando aqui a história do pedacinho de retalho, vai aí. É uma toalha com retalhos costurados pelas mãos dos crismandos e... Ah, tá. Olha só, tem longas fitas, né? Que significam que eles iluminam e aquecem o mundo. Olha que bonito, gente, né? Então é um pedacinho de retalho. Quando tem envio de coroinhas, ela sempre coloca ali na mesinha. Eu acho que quando a gente voltar para a igreja, vamos fazer a seguinte experiência. A Cristina sempre fala em contemplar, né? Entrem na igreja, ela fala para os catequizandos, e contemplem a nossa casa do Pai, contemplem a nossa igreja. Quando tiver algo, um envio, uma missa de envio, quando tiver algo diferente ornamentando o altar, procurem caminhar, perguntar e conversar com a equipe de liturgia, qual é o significado, o porquê que aquilo está ali. Não é à toa. Às vezes a gente olha e pensa, fala, nossa, mas não tem nada a ver, né? Domingo que vem a igreja vai se vestir de vermelho, por exemplo. E tem muita gente que fala, nossa, vermelho. Eu já vi gente chegando e falando, nossa, vermelho hoje, por que vermelho? Pessoas, né, que deixaram de perguntar, deixaram de conversar, deixaram de se informar. Então vamos fazer essa experiência da gente procurar conhecer a nossa história, procurar conhecer o que nós temos, né? Toda essa riqueza que é a nossa igreja, tudo rico de significados. Saber o significado não tira, pra mim, não tira a poesia do momento. Muito pelo contrário, enriquece aquele momento, faz com que eu me entronize ali, né? Eu me sinto inserida ali, porque eu sei o que está acontecendo. Então vamos anotar lá os nossos compromissos, tá bom? Então tá, um beijo para todos, vamos rezar aqui. A Paulinha já tá mandando beijo, a mãe da Ana Clara. Vamos buscar, Jesus, sermos instrumentos de Deus para buscar a nossa santificação. Um dos temas da novena de Pentecostes é esse, a santificação do seu povo. Então vamos buscar a ser santos, vamos buscar a ter uma vida mais santa, a viver verdadeiros testemunhos de fé, por mais difícil que seja o momento, por mais difícil que esteja sendo ali essa convivência, por mais difícil que esteja sendo esses momentos em casa, porque eu não consigo trabalhar, eu não consigo desenvolver o meu projeto de vida, que por conta disso depende, né, outras pessoas, e as minhas pessoas também às vezes dependendo disso. Por mais difícil que eu consiga manter minha fé firme e ser instrumento de fé, começando dentro de casa, com que essa fé se fortaleça, cresça, fermente, e depois, quando a gente puder abrir as nossas portas e caminhar pelas ruas, com que eu seja algo diferente, algo transformado por esses momentos que nós estamos vivendo juntos. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo a proteção de Jesus aqui, pedindo para que Nossa Senhora, como nossa mãe, fique sempre junto da gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos, estaremos sempre reunidos, eu daqui, você daí, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um beijo e boa semana. A Márcia falou que a Maria Clara tá com coronavírus. Gente, acabei de receber um recadinho aqui da Márcia, que ela comentou lá na live, que a Maria Clara está se recuperando do Covid, tá? Maria Clara, um beijo. Você vai passar dessa, claro, você é forte, uma menina de ouro e estará agora mais uma pessoa em nossas orações, aqui de todos da nossa casa, tá? Saudades e fique com Deus. Logo, logo tudo vai passar.